A falar de um assunto importante, destaque internacional. Após ataque israelense em um consulado na Síria, o Irã prometeu endurecer as ações contra Israel. O medo em todo o mundo é de que haja uma escalada da guerra no Oriente Médio. Para a gente entender melhor esse risco, essa nova ameaça, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira, especialista naquela região do globo, que desde o começo dessa guerra, né, professor? Desde outubro do ano passado, vem conversando sempre conosco e muito obrigado pela sua visita. O senhor veio de Brasília para estar aqui em São Paulo. Bem-vindo sempre. Nós agradecemos, obrigado sempre pelo prestígio, Thiago, saudando também Kobayashi, saudando o público. Bom, professor, há esse temor realmente de uma escalada da violência, porque aquela região, o senhor sabe muito bem, é uma panela de pressão. E é interessante, a gente desde o começo da guerra vinha falando que o que poderia acontecer se outros atores entrarem. Mas, especificamente, nós tivemos um caso nessa semana que pode detonar uma grave crise ou uma crise mais grave nesses 6 meses que a guerra está completando. Pois bem, a leitura que eu faço desse caso é que Israel e os Estados Unidos, de alguma maneira, deram um recado ao Irã, lembrando da sua participação desde outubro, na ação, por meio do apoio, da invasão do Hamas em território israelense. Na verdade, a escalada, Tiago, é uma escalada de regionalização. O recado é esse. A guerra em Israel não é uma guerra apenas entre Israel e Hamas, mas é uma ação contra o Irã que age no intuito de ter um protagonismo como uma potência regional, principalmente naquilo que nós chamamos de arco xiita. E professor, e falando do poderio bélico desses outros países, o próprio Irã, há um risco realmente de uma guerra que se amplie naquela região também por causa do próprio poderio bélico desses países? O que nós temos que entender, Tiago, que territorialmente não é possível uma guerra, vamos dizer, regular. Né? Nós temos aí basicamente 2, 3 países entre Israel e Irã. As ações serão ações ou por via aérea, né, ou por via o quê? De ataques de recursos como mísseis, como aconteceu agora na Síria. Né? E o intuito é um intuito extremamente simbólico, Tiago, porque, na verdade, uma das pessoas que foram mortas nesse ataque foi o general Reza Zahed, que ente importante, parte importante das forças Quds, em árabe é Jerusalém, que é uma força especial que age, né, que age, não é, naquela região da Síria e do Líbano, não só promovendo ações de afirmação do Irã nessa região, mas estão hoje promovendo ações, vamos dizer, por via de apoio logístico e preparação a movimentos como o Hezbollah e o Hamas. Professor, o senhor sempre falou aqui na Jovem Pan que o passado nos ajuda a entender esse conflito no Oriente Médio. Sim. E o passado pode ajudar também a gente fazer uma dedução do que virá lá para frente, depois desse ataque a essa embaixada, enfim, a esse local que tem todas as leis regendo as embaixadas, enfim. O senhor acha que o passado também pode nos ajudar a entender o que pode acontecer agora? Sim, na verdade nós observando a ação israelense contra o Irã, desde o início da chamada Revolução Islâmica no Irã, isso em 79, né? Nós tivemos várias ações pontuais de Israel por via de ataque aéreo ao Irã. Da mesma forma, nós veremos, isso é uma probabilidade, a intensificação das ações do Hezbollah contra Israel, porque lembramos do sempre, o Hezbollah é o braço xiita libanês, é o braço de ação proxy do Irã naquela região. Então nós vamos observar talvez essas movimentações, intensificação do Hezbollah, ações pontuais. Outra coisa também muito importante, o ataque foi contra um consulado, né? Vamos dizer aí um edifício de missão diplomática. Lembremos que o Irã, no final de 2023, e de forma costumeira, age
no Iraque, atacando os americanos por via de ações, vamos dizer, tentativas, explosões, uso de bombas, de recursos, de mísseis contra a embaixada americana em Bagdá. Isso demonstra, Tiago, e justifica o porquê Irã também acusa a participação dos americanos nessa ação de Israel contra esse consulado na Síria. Ô, professor, nessa terça-feira nós tivemos um outro fato e eu queria perguntar para o senhor sobre a popularidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, esses protestos que ele vem enfrentando em Israel. Houve um ataque, por engano, ele mesmo admitiu, que acabou atingindo 7 pessoas que faziam distribuição de comidas, eles foram confundidos com possíveis terroristas, enfim, ele chegou a pedir desculpa, mas disse que isso é normal num conflito. O que isso acaba agravando ainda mais a situação dele, professor? Volto a insistir que essa questão da popularidade do Netanyahu e da ação israelense está muito mais vinculada agora à comunidade internacional, Tiago, do que propriamente à comunidade pátria, a comunidade israelense. Os israelenses querem uma solução para o problema da segurança. Esse conflito deve terminar, mas terminar em favor de Israel. Então, Netanyahu, aos olhos de parte significativa da população israelense, é uma pessoa necessária nesse momento. O problema é a comunidade internacional que se sensibiliza em relação a essa crise humanitária na Palestina. Professor, a guerra começou de uma sexta para um sábado e agora, no próximo domingo, a guerra completa 6 meses. Eu pergunto, cada vez mais distante de um cessar-fogo? A gente falou até recentemente, há algumas semanas, de uma possibilidade de cessar-fogo, a própria ONU, o Conselho de Segurança da ONU, discutindo esse assunto, mas a avaliação do senhor como especialista cada vez mais distante. Não há uma luz no fim do túnel. Promessas vãs, Tiago, promessas vãs. Eu não consigo ver, nós estamos ouvindo essas questões sobre cessar-fogo desde dezembro, final de dezembro, e a situação fica num eterno impasse. A ONU tem um papel dentro da comunidade internacional, mas não tem força cogente, não tem como agir efetivamente. Já conversamos isso uma vez, são 32 resoluções ao longo da história da ONU com Israel sobre questões referentes a conflito e nenhuma delas foi obedecida. Nenhuma delas foi obedecida. O que me preocupa um pouco, Tiago, é uma situação de agravamento dos conflitos na regionalidade. Nós temos essa questão de Israel com o Irã agora, com apoio norte-americano, e voltamos a insistir, voltamos a observar o ressurgimento do ISIS, que é o Estado Islâmico. Não mais o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, mas agora o Estado Islâmico do Paquistão e do Afeganistão, que é uma força sunito-wahhabita, ligada a famílias sauditas, que age aqui contra o Irã e contra os aliados do Irã, inclusive a Rússia. Professor Danilo Porfírio, de Relações Internacionais e também de Direito Internacional, agradeço mais uma vez o senhor pela gentileza, por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, e venha sempre, grande abraço, até a próxima. Obrigado. Eu que me sinto honrado e agradeço muito. Muito